Ora, muito boa noite a todos. Portanto, cá estamos para mais um webinar. Mais uma vez o do Maravilha Sérgio Louro Vera Dias. Já cheio de sede, nem sequer começou a falar, já está com sede. Portanto, este webinar depois vai vir numa sequência, isso foi explicado principalmente no grupo dos diabetes, vai vir uma sequência daqui avançar para um grupo no Facebook, um grupo privado, portanto, só der quem quer. Basta falar no grupo e pesquisar lá, está lá algures, em que nós vamos continuar a fazer, porque não é numa hora aqui que nós vamos conseguir explicar tudo, principalmente a quem tem mais dificuldades, apesar de que para fazer contagem de hidratos, em termos de conta, a conta em si pode não ser assim tão complicada, mas depois pode haver umas aplicações, eu já falarei nisso, que ajudam a tornar isto tudo muito mais simples, senão efetivamente as coisas podem ser complicadas. Esta sessão divide-se em duas partes. Vou só partilhar aqui de modo a explicar. Portanto, esta sessão divide-se em duas partes. A Vera vai começar pela parte, digamos, mais teórica, mas não é, porque é importante saber gerir um pouco isso e saber a que nos referimos. Quando falamos e quando fazemos contagem de hidrato de carbono é preciso ter algum conhecimento em relação a algumas coisas. Depois eu faria a parte prática, portanto, dado que sou de matemática, para mim será fácil explicar um pouco. Não vou explicar cálculos matemáticos complicados, não vou falar em regra 3 simples, porque eu acho que nem toda a gente tem que saber a regra 3 simples. Eu darei a fórmula diferente e de modo mais fácil para vocês saberem fazer. Mas essa parte depois é para mim. Passo então a palavra à Vera. Vera, boa noite. Olá, boa noite. Olá a todos, muito boa noite. Obrigada por mais este webinar. Então, eu vou iniciar. Vou ver se consigo, Sérgio. Carregas no Actions. Sim, está. Eu peço já desculpa se entretanto a minha net falhar, isto no Algarve está complicado. Eu hoje estou ligado e tudo por cabo ao aparelho, a ver se por Wi-Fi é que fica mais lento, mas já há bocado tive aqui um problema. Espero que a net não caia da minha parte. Vera, se queres eu partilho e tu vais falando. Já vi. Ok. Está. Não okay. É esse, Vera, tens que abrir uma diferente. Qual? Não está aumentado. Não está. Estamos a ver a apresentação em si, onde se edita. Onde é que... Queres que eu partilhe, Vera? Tu falas? Sim, se calhar ainda. Então lá, vamos embora. Estou a ver onde é que está. Fica logo pronto para mim. Não tinha aberto. Basta fazer os sinais. Fumo. Ora. Ok. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nós hoje vamos aqui focar-nos numa matéria que é muito importante para o nosso controle da diabetes, na contagem dos hidratos de carbono. E para isso tenho que vos falar um bocadinho da alimentação antes, sabendo que alguns de nós já temos esta consciência, mas vou-vos dar alguns toques para alguns esclarecimentos que sejam necessários. Nós sabemos que além dos hidratos de carbono, existem outro tipo de nutrientes que os alimentos nos dão. Quando nós ingerimos uma laranja, nós não estamos a consumir, não é a laranja em si que nós vamos absorver, serão sempre os nutrientes que compõem a laranja. E nós vamos ter 3 tipos de nutrientes principais. Temos as proteínas, que são as responsáveis pelos tecidos musculares, essencialmente. Os hidratos de carbono, que são aqueles que nos dão energia, são a principal fonte de energia, quando são simplificados na sua matéria mais simples, que são a glicose. E depois temos também as gorduras. O que é que nos interessa na diabetes? Sabendo que a diabetes é uma doença que interfere e sofre influências de todo o tipo de nutrientes que nós consumimos, sabemos também que são os hidratos de carbono ou glícidos que têm maior impacto na nossa variação da glicemia. Ora, vejamos aqui este esquema. Sérgio, por favor, podes passar. Vou estar a dar-te... Não faz mal. Pode dizer, passa que eu passo.
Ok. O que é que acontece? Quando nós olhamos aqui para este esquema que nos é tão presente, né? Um esquema de uma variação da glicemia intersticial, da glicose intersticial ao longo de 24 horas, o que nós verificamos é que efetivamente temos oscilações. Este dia até está bom, mas verificamos que existem sempre ali oscilações. De que é que elas resultam? Resultam de processos metabólicos que acontecem no nosso corpo e, Sérgio? Peço desculpa. Não. Saiu? Não. Sim, deve ser do processo metabólico que acontece no nosso corpo e cada vez que nós vemos aqui esta elevação, além de poderem ser hormonas, o que acontece é que a maior parte das vezes esta elevação resulta da ingestão alimentar. E são essencialmente os hidratos de carbono que são responsáveis pelo aumento do valor da glicose a nível do sangue. Ok. Nós sabemos que existem vários tipos de hidratos de carbono. Existem os hidratos de carbono mais compostos, mais complexos, que nós consumimos, como o pão de cereais, como o pão integral, como a massa integral, e existe, ou mesmo a massa simples, e existem hidratos de carbono de absorção mais rápida e mais simples, que são, por exemplo, os açúcares, o açúcar da fruta. Todos esses têm uma influência mais rápida na variação da nossa glicemia capilar ou da nossa glicose intersticial, que conseguimos ver com, por exemplo, o livre. Então, nós sabemos que esses são os alimentos que vamos ter que ter mais atenção no nosso dia-a-dia alimentar. Quando nós observamos a roda da dieta mediterrânica, Sérgio, se não te importares, faça, por favor, verificamos que temos aqui vários grupos de nutrientes. Esta é uma roda que foi adaptada para a dieta mediterrânica e o que nós vemos é que, à semelhança da pirâmide, nós temos aqui alguns hábitos alimentares, como a confecção lenta e o privilégio dos estofados. Temos ali também o privilégio dos alimentos sazonais, mas quando olhamos para ela verificamos que estão divididos exatamente pelos mesmos grupos, como está a roda comum, aquela que nós mais conhecemos. O que é que nos interessa saber quando nós pensamos em alimentação? Nós temos ideia que quando é diagnosticada uma diabetes, falam-nos logo dos hidratos de carbono. Quer tenhamos conhecimentos mais aprofundados ou menos aprofundados. Quais são os alimentos que têm maior impacto, os grupos de alimentos têm maior impacto nesta variação? Sabemos que os cereais, os tubérculos e os derivados, nós temos cá em baixo, onde está o pão, a massa, o arroz, as batatas, são os alimentos que têm uma grande influência e uma grande quantidade de aporte de hidratos de carbono. Ao lado temos as leguminosas, que têm uma porção pequenina, aquilo que é recomendado é uma porção pequena, no entanto, elas também são grandes fornecedoras de hidratos de carbono. Hidratos de carbono de uma grande qualidade, uma grande quantidade de fibra, que vão ajudar precisamente a que quando comemos não façam picos tão elevados e que satisfaçam da mesma forma, porque além dos hidratos de carbono complexos e da grande quantidade de fibra, as leguminosas também são ricas em proteínas de origem vegetal, que também são imensamente interessantes para a nossa alimentação. Outro influenciador com fonte de hidratos de carbono são as frutas. Lá em cima temos as frutas, o recomendado são 3 a 5 porções diárias e, efetivamente, nós sabemos que quando consumimos uma fruta temos variação da glicemia. As frutas têm frutose, o açúcar naturalmente existente, é um açúcar que é saudável, no entanto, sabemos que se consumirmos uma quantidade grande que vai fazer estragos, que vai fazer variar o valor da nossa glicose capilar ou intersticial. Depois, os laticínios, temos alguns tipos que são contabilizados para a contagem dos hidratos de carbono, como os iogurtes, o leite. Por sua vez, o queijo e o requeijão já não são contabilizados. No entanto, também temos que ter atenção e muitas pessoas com diabetes e até algumas crianças com diabetes deixam de consumir o leite com lactose, precisamente pelo facto do açúcar do leite ter um grande impacto na nossa glicemia. Depois temos o grupo dos legumes, que tem uma porção de hidratos de carbono, mas efetivamente é muito reduzida e raramente é necessário contabilizar. Quando é que nós contabilizamos? Quando consumimos uma quantidade
por exemplo, uma sopa, que é uma quantidade concentrada de uma grande quantidade de legumes, aí vamos ter que contar, ou em outras situações em que efetivamente consumamos muita quantidade de legumes para ser contabilizados. Portanto, a contar, para contribuir para a nossa contagem de hidratos de carbono, temos as frutas, e aqui também temos que contar quando são frutas desidratadas e também quando são frutas oleaginosas, as nozes, as amêndoas, as avelãs. Temos os laticínios e os leites derivados, temos as leguminosas e, por fim, temos o pão, o grupo dos cereais, dos derivados e dos tubérculos. São esses o principal influenciador, o grupo que mais influencia nos nossos valores, por isso é que muitas pessoas acabam por restringir este grupo na sua alimentação. Ok, agora, passando ao pormenor, Sérgio, podes passar, por favor, 2 passares repetidos. Quais são os fatores que influenciam a nossa alimentação? Para já existe uma junção muito interessante, que é, embora nós falemos essencialmente da contagem de hidratos de carbono, nós sabemos que quando consumimos uma quantidade de proteína e de gordura muito elevada, eles também podem ter influência na absorção dos hidratos de carbono. Por exemplo, se eu consumir uma refeição e consumir uma quantidade de bife muito grande, o que vai acontecer é que essa proteína existente no bife vai fazer atrasar a minha absorção. E então, o que nós temos que saber é que, além dos hidratos, além dos hidratos de carbono, também as proteínas e as gorduras podem influenciar a nossa glicemia. Até porque quando nós fazemos dietas com restrição de açúcares, com restrição de hidratos de carbono, o que acontece é que a proteína e a gordura vão ser degradadas para também obter energia e isso também vai ser influenciador da nossa curva da glicemia. Depois, importas-te passar, Sérgio, por favor? Ok. Cozinhar. Aqui a forma ponto número 1, a forma como nós confeccionamos. Eu sei, nós sabemos por experiência, às vezes sem ter muita noção científica ou não, sabemos que se consumirmos um frito ou um guisado, o que é que nos acontece? Acontece que, além de haver um aumento da glicemia no pós-prandial imediato, o que acontece é que habitualmente temos um aumento do valor da glicose passado algumas horas. Porquê? Porque quanto maior é a quantidade de proteína, como já disse, e também de gordura, vai atrasar a absorção. E muitas vezes até fazemos as contas aos hidratos, fazemos muito bem as contas dos hidratos, mas esquecemos da situação da gordura que depois vai atrasar. Depois há outra coisa muito importante que é o tempo de confecção. E isto também o Sérgio vai aprofundar de uma forma muito interessante. Se eu tiver um esparguete, como está ali a senhora a representar, se eu cozinhar o esparguete al dente, o esparguete fica ainda um pouco encruado, o que acontece é que a absorção é mais lenta. E então eu tenho a curva da glicemia mais baixinha habitualmente. Quando eu tenho uma massa igual, mas mais tempo confeccionada, o que acontece é que a absorção é muito mais rápida. Porque quanto mais cozinhado estiver o alimento, mais fácil é fazer a digestão e a degradação das moléculas para a obtenção da glicose simples que entra para a nossa corrente sanguínea. Depois, pensando aqui no senhor que está a representar, está a cortar alimentos e, de facto, a forma como nós preparamos os alimentos tem influência. Se eu tiver um sumo de laranja, nós sabemos que muitas vezes funciona como uma bomba na nossa glicose intersticial ou na nossa glicemia. Obviamente que se eu tenho o sumo da fruta, eu tenho a frutose essencialmente, sem qualquer tipo de fibra. Se eu tiver que mastigar a laranja, vou ter uma absorção distinta e nessa situação vou ter uma curva mais lenta. Mesma situação, se for mais fácil de pensar, um puré de batata ou uma batata cozida, também é diferente. O puré de batata é sempre mais rapidamente absorvido do que a batata cozida, porque precisa de menos tempo para ser digerido. Não deixando de salientar aqui, quando nós comemos uma refeição, não comemos só o esparguete cozido.
não comemos só a batata cozida. O que nós fazemos é uma junção de alimentos distintos e às vezes até com confecções distintas, temos um bife frito ou um bife estofado com massa cozida. Portanto, o que nós temos de saber é saber conciliar e depois também tentar conjugar esta situação como uma refeição completa. Portanto, o índice glicêmico de cada alimento é interessante, mas vai depender também da restante refeição. Sérgio, podes passar, por favor. Ok, a água. O que é que eu vos quero dizer sobre a água? Quando nós estamos a fazer a digestão, se eu tiver uma refeição e ao mesmo tempo ingerir água, ou ingerir uma grande quantidade de água durante o momento em que estou a fazer a digestão, o que acontece é que os alimentos estão mais diluídos e, consequentemente, a absorção será mais rápida, porque se o alimento está mais diluído, o esvaziamento gástrico é mais rápido e então a absorção dos nutrientes provenientes desta refeição também será mais rápida. Então vamos ter um pico mais acelerado. Então o que é aconselhado é que, obviamente que não é para toda a gente, pode haver exceções, mas o que é aconselhado é que durante a refeição não exista ingestão de grande quantidade de hidratos de carbono, desculpem, boa, grande quantidade de água para não diluir muito a refeição e não facilitar o tempo e acelerar o tempo de digestão. Obrigada, Sérgio. Podes passar, por favor. Depois, quando falamos nos hidratos de carbono, nos alimentos ricos de hidratos de carbono, agora tenho aqui uma imagem com diferentes tipos de hidratos de carbono. Temos a aveia, temos da parte dos cereais, temos ali o arroz, temos ali o grão e temos também frutas oleaginosas. O que é que acontece? Acontece que quanto mais processado for o alimento, mais rápida também será o aumento da glicemia ou da glicose intersticial e, portanto, vai ter uma absorção mais rápida. Se eu tiver um arroz integral ou um arroz polido, o que acontece é que nós sabemos todos que o arroz polido mais rapidamente é absorvido do que o arroz integral, que demora mais tempo a fazer a digestão. Então, como eu disse há bocado, e aqui para salientar, que quanto mais integrais, quanto mais naturais forem os alimentos, melhor será para o impacto na nossa curva da glicemia capilar ou da glicose intersticial. Sérgio, podes passar, por favor. Depois, temos aqui uma mulher com uma laranja e com casca e tudo. Diz-me. Com casca e tudo, pá. Exatamente, com casca. Eu sabia que não estava à espera que tu falasses disso, mas pronto. Já me conheces. Não posso menosprezar a tua capacidade de atenção. Com casca, porque aqui a questão será, se nós temos a maior parte da fibra, por exemplo, de uma fruta na sua casca, aqui não estou a dizer para comerem a laranja com casca, atenção, é para chamar a atenção disso, se eu comer a pera com casca, a sua absorção será mais lenta do que se eu comer a pera sem casca. Ou se eu comer a pera sem casca crua versus a pera cozida. Eu sei que a pera cozida é mais rapidamente absorvida do que a pera crua sem casca. E consequentemente, se for mais lento será se for a pera com casca. Nós sabemos que isto não são milagres, mas estas coisas todas juntas e a contagem de hidratos de carbono bem realizada, como o Sérgio vai explicar, são fulcrais para o nosso controle da glicemia. Para terminar, quero-vos chamar a atenção de outro pormenor, que é a acidez dos alimentos. Ainda aqui na menina, o que é que acontece? Se eu tiver uma refeição onde tenho os meus hidratos de carbono e se eu aumentar a acidez dessa refeição, que pode ser feita com sumo de citrinos, como a laranja, como os limões, com a adição de vinagre, o que acontece é que eu vou ter uma absorção, vou ter um índice glicêmico dos alimentos mais lento, vou ter a digestão mais lenta. Portanto, aqui o importante será fazer a junção destes conhecimentos todos e tentar aqui promover a nossa capacidade de controlar esta diabetes tão dinâmica e tão difícil de controlar. Mas agora, para vos explicar bem, porque cada um na sua área e o nosso professor de matemática e presidente vai-nos explicar agora a contagem dos hidratos, ok? Mais alguma coisa sobre a laranja com casca, Sérgio? Não. Vá lá, tentar dar umas respostas.
Com casca não. Tenho estado ali a dar umas respostas no chat, mais ou menos. Se quiseres, depois também podes ir respondendo. Estava só aqui. O melhor sítio para colocar as respostas, as perguntas, desculpem, será no separador das perguntas, que é para não nos perdermos na conversa. Se tiverem a oportunidade, era melhor. Ora bem. Portanto, a minha parte é mesmo a parte prática. Portanto, eu vou começar basicamente por explicar o que é preciso ter para fazer contagem de hidratos de carbono. A minha parte, porque há que eu utilizo colheres, eu por acaso esqueci de trazer 2 colheres de sopa com tamanhos diferentes, daí eu ser... Quando me falam em colheres de sopa, eu digo, mas há colheres de sopa e há colheres de sopa. Eu acho que isso pode influenciar um bocadinho, assim como quanto é que se enche de uma colher de sopa. Aquelas receitas que a gente tem. Uma colher de café, mas que é garante que as minhas colheres de café em casa são maiores que as colheres de café no café. Portanto, é um pouco relativo. Posso fazer uma sugestão, Sérgio? Desculpa. Podes. Porque é uma coisa que eu costumo dizer, e estas medidas práticas são muito úteis para o nosso dia-a-dia. No entanto, quem as quer utilizar, e muitas vezes é dado às pessoas tabelas com referências de 3 colheres de sopa, como o Sérgio estava a dizer, o que eu aconselho é que as pessoas peguem nas suas colheres de sopa e façam o teste. Quanto é que dá? 3 colheres de sopa pesadas, porque senão vai dar disparate se usarmos sempre a referência das medidas práticas. Desculpa, Sérgio. Sim, faz mal. É como as maçãs médias e a banana média e a batata grande e a batata pequena. Isso a mim não me diz nada porque depende e tem que haver exatidão. E então quem tiver bomba de insulina consegue ir às décimas na quantidade de insulina. Mais importante é ter exatidão para garantir que se consegue e até se consegue, principalmente quem tem bomba, consegue ter valores muito melhores se gerir. Obviamente, depois há outras influências. Então, basicamente, o que é preciso ter para fazer a contagem de hidratos de carbono? Portanto, uma balança de cozinha, eu uso esta normal, daquelas balanças chinesas, isso eu já não vale a pena ter. Uma calculadora, não, estou a brincar, isto não é uma calculadora, a calculadora é um bocadinho mais pequena. E depois ter uma boa tabela de hidratos de carbono, portanto, isto é fácil de pesquisar, isto está por ordem alfabética. Não, por acaso também estou a brincar, não é preciso isto tudo tão grande, isto até é o Pantagruel, mas não me faz falta. Portanto, foi só para brincar. Precisamos, portanto, da balança, de uma calculadora simples, algumas coisas consegue-se fazer de cabeça às contas. Uma app, se tiverem uma app, ajuda bastante. Em vez da calculadora, as apps, e há 1 ou 2 apps que ajudam mais, porque têm a tabela que eu a seguir vou falar. E também vos posso dizer que da parte dos diabetes, em breve também sairá uma app que vai ter também exatamente para fazer a contagem dos hidratos de carbono, com a tabela do INSA. Portanto, para quem não conhece o INSA, o Instituto Nacional de Saúde, é o melhor sítio para nós confirmarmos quantos hidratos de carbono tem determinado alimento. Eles até vão mais longe e dão os hidratos de carbono, por exemplo, para arroz à valenciana, arroz de tomate. Eu, pessoalmente, aí é um pouco contra, porque as quantidades que nós pomos variam, obviamente, de pessoa para pessoa, de cozinheiro para cozinheiro, por isso é que muitas vezes vamos jantar fora e aquele arroz de tomate que a gente até consegue já ver a olho mais ou menos a quantidade de arroz, depois corre mal, porque a gente não sabe o que é que lá foi posto, os ingredientes que ele tem é como a sopa, já fizeram essa pergunta ali nos comentários, a sopa quantos hidratos tem? Depende, uma sopa com batata terá uns hidratos, sem batata se calhar são tão poucos hidratos, por exemplo, numa criança que quase pode nem se contabilizar, porque a quantidade pode ter 5 gramas de hidratos de carbono, num rácio de 1 para 40, a unidade de insulina para 40 hidratos de carbono, isso pode nem ser nada. Obviamente depende. Mas há maneiras de contabilizar a sopa. Isso depois será feito, portanto, na tal formação, oficina, o que lhe quiserem chamar, em que cada um vai andar à sua velocidade e as dúvidas são tiradas 1 a 1, se necessário, para que as pessoas saibam fazer contagem de hidratos de carbono, pois é, na minha opinião, é o presente e é o futuro da diabetes, é saber fazer uma contagem de hidratos de carbono correta, porque já houve uma data de épocas que supostamente a gente apontava para o prato e ele dizia os hidratos de carbono não correram muito bem, não funcionaram muito bem, e eu pessoalmente acho que nós é que temos que saber olhar para lá. Eu pessoalmente faço com a balança, hoje em dia já consigo saber a olho mais ou menos quantos são, e acredito que quem aprenda a fazer contagem de hidratos de carbono chega a um ponto em que a maior parte das suas refeições, sabendo o que come, portanto, sabendo quando é peixe, que vai comer brócolis, vai comer batata ou não come batata, come só salada, vai comer peça de fruta ou não vai comer peça de fruta, e as pessoas ficam com uma ideia da quantidade de carbono, de hidratos de carbono que têm naquela refeição e podem logo dar a insulina antecipadamente, que é o ideal para quem pode fazê-lo, terá que ser visto. E acredito nisso, portanto, que o olho, muitas vezes é porque nós já sabemos quanto é que aquele prato normalmente tem de hidratos de carbono e sabemos o que comemos.
Ora bem, contagem de hidrato de carbono. Primeira coisa, algumas pessoas desconhecem isto. Portanto, aqui entra a parte de eu nada sei. Portanto, eu faço como faço na escola. Eu parto do pressuposto que nada se sabe. Portanto, pré-requisitos não há. Portanto, o que é a tara da balança? Basicamente, quando eu pego numa balança e ponho em cima qualquer coisa, ela vai registrar o peso. Este recipiente está aqui, ele a seguir depois irá aparecer mais à frente com coisas lá dentro, eu explicarei porquê. Portanto, ele pesa 406 gramas. Obviamente, eu quero pôr ali dentro coisas para pesar. Então, o que é que eu quero? Eu não quero estar a pôr ali o peso que vai somar e depois eu tenho que fazer a conta de menos. Contas e mais continhas não vale a pena. As balanças eletrónicas, hoje em dia, têm praticamente todas um botão que pode estar identificado ou não. Nesta está identificado com o T de tara. O que é a tara? Basicamente, a tara é, eu vou dizer à balança que aquele objeto está ali tem que ser retirado do peso que eu depois vou pôr lá dentro. Ora, quando eu carrego no botão tara, portanto, basicamente, o que vai acontecer é que a minha balança vai registrar o peso 0. Portanto, ela descarta o peso do recipiente. Ok? Portanto, isto para quem poderia desconhecer. Se calhar ninguém desconhecia, mas pronto, está dado. Depois de fazer a tara, portanto, é colocar, pesar o que eu quero pesar. Aqui o arroz está em cru. Partamos do pressuposto que o arroz está cozido e que eram 30 gramas de arroz cozido para a conta que eu vou ensinar. É a imagem que eu tinha. Volto a dizer, esta imagem vai aparecer mais à frente e irão perceber porquê. Portanto, o arroz era arroz cozido. Qual é o próximo passo? Saber, em arroz cozido simples, e eu faço sempre com o arroz cozido simples, volto a dizer, na tabela, que eu aqui vos dou o site do INSA, do Instituto Ricardo Jorge, vocês podem ir lá, e há lá vários tipos de arroz, já vão ver aparecer na imagem a seguir. Eu, pessoalmente, faço sempre o arroz simples, e já explico, quando eu faço arroz à valenciana, como é que eu faço para contar os hidratos de carbono desse arroz. Cada um terá a sua maneira de fazer, eu explicarei a minha. Portanto, passo seguinte, aceder a este link que está aqui. Se pesquisarem por INSA Alimentos, normalmente vai-vos aparecer um link direto, o mais rápido para ir lá, mas depois também tem. Caso contrário, neste vídeo depois podem ver, está aqui. Ele será disponibilizado também no grupo quando for para dar. Apesar de que há maneiras mais rápidas depois de fazer a contagem, exatamente com os alimentos deste site. Portanto, no site do INSA temos lá a tabela de alimentos. A Vera conhece bem porque ela é dada nos cursos de nutricionista, não é, Vera? É a nossa Bíblia, sim. Pois, é a Bíblia. Pronto. Aparece-vos este site que está aqui, portanto, composição de alimentos, vão onde está a palavra-chave e escrevemos, portanto, arroz. Ele pesquisa e, como podem ver, temos arroz agulha cru, arroz à valenciana, carolino branqueado cru, arroz cozido simples, que é o que eu vou usar, arroz de bacalhau com margarina, arroz de cabidela. Eu nunca uso os outros, portanto, eu uso sempre a parte simples, porque eu não sei efetivamente os ingredientes, mas se entrarem nos outros, pelo menos eles tinham há uns tempos a quantidade que colocavam de cada ingrediente. Neste momento não sei, mas eu faço sempre da mesma forma. Portanto, eu quando faço arroz, seja arroz de marisco, seja arroz de pato, eu utilizo o arroz cozido simples. Explicarei depois como é que eu faço para contabilizar, dar tal e uma data de coisas misturadas. Portanto, clicam no arroz cozido simples, e ele vai-vos mostrar, aqui eu retirei a parte de cima, porque é para não estar a fazer o scroll down, portanto para descer. Ele mostra-vos a composição e a distribuição energética. Daquilo que nos interessa, está aqui os hidratos de carbono, portanto ele faz por 100 gramas, sendo líquidos ele faz por mililitros. Caso haja alguma dúvida, podem vir mais abaixo onde diz hidratos de carbono, portanto aqui nos macronutrientes clicam, isto aparece aqui, portanto tem ali. Clicando nos macronutrientes, ele vai-vos mostrar também aqui, nos hidratos de carbono, só para confirmarem que são os 28. Então, neste momento, eu sei que 100 gramas, está a dizer aqui, 100 gramas de arroz tem 28 gramas de hidratos de carbono. Uma dica. A alimentação portuguesa é muito à base de massas, arroz, batata. Depois temos os brócolos, couve-flor, se calhar feijão verde. Se registarem isto em qualquer sítio, seja uma folha do bloco de notas, seja uma folhinha que põem no frigorífico, torna-se mais simples do que vir à net, porque efetivamente não é prático vir à net procurar o que cada alimento tem. Eu tenho algumas receitas no meu frigorífico, panquecas, crepes, estão ali porque posso me esquecer como é que faço as quantidades e estão ali à mão rapidamente ali colocadas no frigorífico e é uma maneira fácil de ter à mão aquilo que eu quero. Para este tipo de alimentos que nós usamos mais, podem fazer o mesmo. Portanto, basta ter a tabela, nem precisam de pôr por 100 gramas, colocam só o valor ao lado, já sabem que é por 100 gramas. Torna-se mais rápido. Quem tiver uma app, das duas apps que eu vou dar a seguir, as coisas tornam-se mais fáceis. O que eu aconselho é, as apps tenham a tabela de alimentos do INSA. Pessoalmente, é aquela que eu confio, pessoalmente é aquela que eu sei que, estando lá o alimento, que alguns faltam lá,
sei que posso confiar, estamos a falar de instituto, portanto, estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a falar de um site qualquer. Eu irei fazer esta semana um post sobre a Fat Secret. Essa app não tem tabelas pré-construídas por eles, são tabelas que as pessoas vão pondo. E essas tabelas têm alguns erros. Portanto, eu já encontrei erros lá, portanto, tornam-se perigosas, porque nós podemos escolher o elemento que tenha um valor errado de alguém que colocou. Eu mandei-lhes um mail a questionar isso, como é que as tabelas eram feitas e se não havia uma hipótese de colocar lá tabelas próprias. Eu não obtive resposta, isto já foi praticamente há um mês, portanto também não vou guardar mais tempo por resposta. Digo apenas Fat Secret não é o melhor sítio para confiar, para ir ver valores. Não é, porque teremos que ver alimento a alimento. Claro. Quando vocês colocam um alimento na Fat Secret, ela dá para toda a gente. Portanto, vocês colocam, e isso é para todos. Portanto, quando vocês pesquisam um alimento que alguém colocou. Se houver até sem querer na letra do rótulo, já fica, as pessoas que utilizarem já ficam induzidas em erro. Sim, portanto, pessoalmente eu não confio. Portanto, já sei que os hidratos de carbono são 28, vamos então calcular. Acontece simples. Multiplica-se as gramas ou mililitros do alimento que vamos comer, portanto, aquele arroz há bocado tinha 30, já vou mostrar a conta. Portanto, multiplico o peso ou a quantidade, se forem mililitros, se for um líquido. Portanto, multiplico o peso pelos hidratos de carbono que eu tinha ali na tabela, portanto, no caso do arroz eram 28, e divide-se por 100. Portanto, sem regra 3 simples, não há cá nada, funciona sempre assim. Portanto, eu pesei 80 gramas de esparguete, eu faço 80 vezes os hidratos de carbono do esparguete e divido por 100. Simples. Não há que complicar, não dou regra 3 simples, porque acho que isso só complica. E as pessoas, quando ouvem falar regra 3 simples, pensam regra 3 simples, matemática, não vale a pena. Portanto, é mais simples que uma regra simples. Ora, vamos lá então ver do arroz. O arroz, portanto, 30 gramas. Cru. Ora, cru, mas não se esqueçam, eu volto a dizer, é como se tivesse cozido. Está bem? É como se tivesse cozido. Ele cozido, posso-vos dizer que este arroz que está aqui cozido tem 75 gramas, para terem uma ideia. Portanto, 30 vezes 28, que eram os hidratos de carbono, dividir por 100. Isto dá 8,4. Não arredondem aqui. Portanto, é muito cedo para arredondar, porque normalmente uma refeição tem mais alimentos. E arredondamento, vocês estão a perder gramas de hidratos de carbono. Principalmente quem tem bomba de insulina faz toda a diferença, porque ela vai à 10ª e isso pode influenciar. Ora, portanto, já tenho os hidratos de carbono do arroz. Mas a minha refeição não tem apenas arroz. A minha refeição tinha 3 tipos de hidratos de carbono. Tinha o arroz, tinha o pão e tinha pesco. Não comi os 3 pescos, foi só um pesco. Os valores que eu coloquei aí foi ao calhas, portanto, também não comi aquele pão todo. E aproveito para depois vocês verem algo que vai acontecer aqui em termos de valores. Ora, a Vera diz-me se estou errado. Aquele arroz está ali, a ideia era ser basmati, pois é um arroz que tem um índice glicémico mais baixo. É verdade, não é, Vera? Sim. Pronto, o arroz basmati é o... Desculpa. Dentro depois porque mesmo daquelas tabelas que nós temos, a forma como confeccionamos também vai influenciar, não é? Pois, sim. Ele fez só com uma folha de louro. Os louros complicamos sempre. Claro. Mas depois tenho o pão de trigo, que não é o ideal, portanto, eu pessoalmente acho que o pão não é o ideal. Eu sou uma pessoa de pão. Estou a tentar largar um pouco o pão e acho que estou a conseguir, apesar de já me disseram que deve ser um mês e depois volta tudo ao mesmo, que é normal da minha parte, mas vou tentar que não seja. Fruta, eu não largo a fruta e tenho consciência do que pode fazer diferença. E aproveito para falar, alguém há bocado perguntou e eu respondi que o que é que podia fazer por causa do índice glicémico? É juntar alimentos que tenham baixo índice glicémico com alimentos com alto índice glicémico, caso os coma. Claro, e por isso é que eu falava da refeição. Nós habitualmente não fazemos uma refeição isolada. Agora, isso... Uma peça de fruta à meia da manhã é a pior coisa para uma pessoa com diabetes, a qualquer pessoa, porque obviamente está a massacrar o seu pâncreas também. É comer uma peça de fruta isolada. Portanto, é a pior coisa que se pode fazer. Não concordo, Sérgio. Sabes porquê? Não? Não. Porque isso era uma ideia que era defendida há uns tempos. Hoje em dia não é tão defendida, porque se eu estou a comer uma peça de fruta, imagina, estás a comer um peso com 21 gramas de hidratos, ok? Se eu for pôr as bolachinhas para atrasar a absorção, o que vai acontecer é que eu vou pôr pelo menos mais 10 gramas. Eu estou a aumentar a quantidade de hidratos de carbono. Obviamente que eu também sei que a fruta tem um índice glicémico mais rápido que a bolacha, algumas. No entanto, o que é aconselhado por exemplo, ou juntas, por exemplo, um fruto,
aqueles chamados frutos secos, quark, iogurte proteico. Ou um iogurte, ou então, porque se não estamos a duplicar muitas vezes a quantidade de hidratos de carbono, estamos a falar de uma pessoa que tem diabetes tipo 2, que até tem excesso de peso, não vai ser benéfico estar a aumentar a quantidade de hidratos. Agora, situações que não são situações, isto não é regra para toda a gente. No entanto, por exemplo, eu optaria, se é fruta, então vou escolher uma fruta com mais quantidade de fibra para o meio da manhã. Ou então, consigo integrar a casca para reduzir o índice glicêmico. Desculpa. Eu, pessoalmente, normalmente junto com frutos secos ou com um iogurte proteico, portanto, os quark, os skyr, e hoje em dia as variedades são imensas. É uma questão de olhar para a tabela nutricional e ver o que lá está. Tem pudins, neste momento há pudins com poucos hidratos de carbono e elevado índice de proteína. Portanto, as empresas estão a ajustar, pôr mais proteína e mais gordura, mais proteína mesmo, do que hidratos de carbono. Devemos olhar para o rótulo e ver o que é que lá depois tem de ingredientes, porque para fazer isso, algumas estão a fazer à asneira, não é? Normalmente, quando não fazem a asneira de colocar lá uma data de aditivos, vocês vão reparar que a data de validade é muito menor, portanto, não leva conservantes e uma data de coisas maradas estranhas. Diz, Vera. E é só para acrescentar, porque muitas vezes nós temos esta ideia clássica, que é um mito que já foi desmitificado, que a fruta tinha que ter outro hidrato de carbono a acompanhar. Muitas vezes até existem pessoas a fazer essa situação, comem as 4 bolachas com a fruta, e quando vamos a ver a refeição da pessoa, a pessoa comeu às 8h30, vai comer às 11h30 e vai comer ao 12h30. Às vezes não há fundamento para refazer a refeição intermédia. E então temos mesmo que avaliar, e cada situação é uma situação, porque às vezes há pessoas que nem precisam de comer a fruta, quanto mais comer a fruta com as bolachas. Depois chega-se ao almoço pré-prandial com hiperglicemia. Desculpa. Faz mal. Portanto, a minha refeição tinha isto. Importante, não está aqui carne, nem peixe. Não está aqui, alguém há bocado perguntou, requeijão, que não se contabilizava. Eu nunca ouvi falar nisso. Mas posso dizer que eu não contabilizo o requeijão, porque eu, se comer 2 gramas de hidratos de carbono de requeijão, nas minhas refeições não fará diferença, porque já lá estão mais hidratos de carbono. É exatamente como a sopa, portanto, eu não contabilizo nem o queijo, nem o requeijão, nem um bocadinho de presunto, nem um bocadinho de chourição, porque, efetivamente, tem poucos hidratos de carbono no meio de uma refeição que eu faça com hidratos de carbono como esta que está aqui, e vocês vão ver que o que está aqui, 50 gramas de pão, nem sequer é uma fatia daquelas, é menos. Os hidratos de carbono todos que isto vão dar, e onde é que está o maior peso de hidratos de carbono. Portanto, do arroz já tínhamos feito a conta, dá 8,4. Do pão, e as contas foram todas feitas, portanto, foi retirado no site o valor por 100 gramas e foi feita a conta. De pão temos 28,7, uma fatia daquelas, podem considerar uma fatia daquelas, e do peso seco temos 6,5, o peso tem poucos hidratos de carbono. Ora, do pão, portanto, reparem o peso que tem o pão. Portanto, eu quando digo, e quem me conhece melhor sabe que eu digo que tenho que tirar o pão da minha refeição, é por isto. O pão, efetivamente, tem muitos hidratos de carbono por 100 gramas. Portanto, eu tenho a ideia que é à volta de 80%, não é, Vera? Sim, e depois, aqui mais do que essa situação, será escolher o pão ideal. E de facto, eu acho, porque se tiveres um pão, tipo aqueles pães alemães, com uma grande quantidade de fibra e uma grande quantidade de sementes, o que acontece é que não precisamos de tanto volume de pão, de tanto peso de pão, para ficarmos satisfeitos. E aqui também o mastigar devagar também tem alguma responsabilidade e pode ser usado como uma estratégia para controlar. Eu sou pão com manteiga, manteiga com pão, pão. Ele não é o diabo, mas tem que ser moderado e tem que se escolher opções saudáveis que tenham uma grande quantidade de fibra. Já estou a moderar, entrei em processo de divórcio. Portanto, vamos somar isto tudo e nesta refeição eu tenho 43,6 hidratos de carbono. Portanto, alguns dirão, mas que contas é que ele fez para ali? Pessoalmente eu não fiz contas demais, na realidade. Se acham que é fácil, claro que não é, dá trabalho, portanto implica ter uma folha de papel, implica ir, e eu volto a dizer, o importante é pegar, ir ao site, tirar aquelas coisas que nós comemos mais vezes e registar já para não ter que ir ao site mais vezes, e depois pegar na calculadora e fazer as contas. Claro que não, volto a dizer, não acho que seja difícil, pessoalmente acho que não tem dificuldade nenhuma fazer a quantidade que nos deu vezes os hidratos de carbono e dividir por 100, explicarei a quem precisar o número de vezes que for necessário, e depois somar tudo.
obviamente dá trabalho. Quem tiver uma app não dá tanto trabalho, é mais fácil. Eu não vou abordar apps aqui por uma razão também, para já porque isto vai ficar online, e porque eu ao abordar aqui apps estou a falar de apps que não estão, portanto, não estão registadas no Infarmed, elas têm que ser registadas no Infarmed. A única que está registada neste momento é a MySugar. A MySugar não tem a tabela de alimentos, que é algo que eu já disse neste momento à Roche, que é a Roche que adquiriu, que dava jeito de ter lá a tabela de alimentos e que era um upgrade enorme para eles. Depois temos outras opções, temos o caso da Diabetes M, que é talvez das mais conhecidas, mas para ter a tabela de alimentos, e eles têm a tabela de alimentos que foi na altura foi colocada, deixem-me só compartilhar diferente, que na altura foi colocada lá a tabela de alimentos, fui eu que a elaborei e elaborei novamente se for necessário, porque ela tira-se também do INSA, é possível tirá-la e adaptá-la. O INSA tem uma tabela muito completa, que é capaz de fazer as contas sozinha, mas dá trabalho mexer, é mais fácil fazer à mão, na minha opinião. Deixem-me lá meter aqui um separador. São vários separadores que eu vou mostrar, portanto, a Diabetes M, alguns conhecerão, está só na Google Play, portanto, eu penso que para quem tem iOS é um bocadinho pior, porque as apps não são assim feitas da mesma forma. Portanto, esta é das mais conhecidas, só que para poder pôr a tabela de alimentos, só tem uma versão já muito antiga, para aí com uns 4 anos sem encontrarem, ou então tem que pagar para conseguir pôr lá a tabela de alimentos, neste caso do INSA. Eles têm alimentos pré-definidos, mas na altura eu falei com eles autorizaram por aquela. Eu não vos sei dizer o custo, porque na altura, como eu também a traduzi para português, acabei por ficar com uma subscrição de tradutor, e ela continua ativa, apesar de eu não estar a usar a app, mas digo que é uma mais-valia pelo que ela tem tudo, os relatórios que imprime. Pessoalmente, o chat é que era uma coisa que era gratuita, como quase tudo que é bom, e depois vai sendo, à medida que vai tendo utilizadores, começa a ser paga. A outra app, e esta é gratuita, mas não é tão completa, portanto ela não tem livro de registros, mas serve perfeitamente para fazer apenas a contagem de hidratos de carbono, é excelente nisso, ela tem a tabela do INSA, é esta aqui, não abriu, portanto é a diabetes, diabetes cálculo de hidratos, na App Store, na Google Play, pesquisam, não tem para iPhone, para iOS, na Google Play pesquisam diabetes Help, e ele dá-vos esta que está aqui. Ela dá para escolher a tabela de alimentos que vocês querem, ela é simples, ela vai ser usada, irá ser usada depois na formação, é esta que eu vou dar neste momento, é a que está gratuita, mas volto a dizer, mais dia, menos dia, vocês terão uma app dos diabetes que fará exatamente o que está aqui, não dará unidades de insulina, porque isso em Portugal tem que ser autorizado pelo Infarmed. Ponto final. MySugar foi autorizada, são processos burocráticos, envolvem dinheiro, obviamente os diabetes não têm dinheiro para isso. Da parte das outras, a Diabetes M está em Portugal, eu pessoalmente não sei como é que é possível estar autorizada ainda cá, sendo algo que dá, que diz quanto é que se deve dar de insulina, mas enquanto estiver autorizada é para usar. Portanto, ela funciona bem, se não funcionasse bem que era um perigo, nunca ouvi falar, até porque ela faz todas as contas que basicamente pega nos rácios. Depois, quem ativar uma outra versão da insulina ativa, aí sim, ela vai um bocadinho mais à frente e funciona ao fim e ao cabo como o Bolus, quem tem a máquina que faz a conta na cálculo da bomba, ou quem tem a AcuCheck Expert, que faz ao fim e ao cabo o mesmo, ou então o próprio Freestyle Libre também faz a conta e calcula a insulina ativa. O chato é que só tem, salvo erro, 4 momentos para pôr. Em termos de rácios é um pouco chato para os lanches e as pessoas variam bastante, não há um rácio único. Portanto, as apps, basicamente, estas são as duas que eu vou falar. Há algo que eu ainda não falei, que está no INSA, eu penso que seja algo novo, pelo menos há uns anos, eu não me lembro, está lá. Eles fazem logo um aviso à entrada, que ainda está em fase de testes, está a ser colocada de forma robusta, por assim dizer. Portanto, basicamente fazem o que muitas das apps fazem, quer dizer que ainda não é garantido. Eu acho que estou a mostrar a janela errada, ou não? Não é garantido ainda que funcione... Não, está certo. Funcione tudo como deve de ser. Mas ela faz as contas, eu verifiquei para esta refeição e ela fez as contas. Portanto, o INSA tem uma opção, quando carregam no menu, na composição de alimentos, que é a calculadora. E basicamente o que a calculadora vos faz, isto depois será abordado também no tema para quem quiser perder tempo aqui no grupo. Portanto, a calculadora, basicamente, vocês fazem a pesquisa do alimento e vão adicionando os alimentos.
Portanto, eu pesquisei por arroz, cliquei no arroz simples e aqui meti 30 gramas. Pesquisei por trigo, eu pesquisei por pão, não me apareceu. Pesquisei por trigo, apareceu, não sei porquê. E coloquei 50 gramas do pão de trigo. Pesquisei por pêssego e coloquei 80 gramas. Algo que eu faço, atenção, vocês têm alimentos que estão ali com a casca e sem a casca. Eu normalmente contabilizo tudo sem a casca. Se contabilizar com casca, às vezes a casca é um pouco irrisória, depende do alimento, como é óbvio. Uma laranja, a casca pesará mais, mas acho que ninguém come laranja com casca. A banana também está, há tabelas com a casca da banana, eu pessoalmente acho que se deve fazer sem casca. Mas pronto. Portanto, eu coloquei aqui os 3 alimentos, coloquei as gramas, depois, na parte de cima, se repararem aqui diz compor dieta e ao lado diz visão geral da dieta. Se clicarem na visão geral da dieta, vai-vos dar o total dos hidratos de carbono da refeição. Portanto, ele aqui mete 27%. Se andarem um pouco mais para baixo, clicam em hidratos de carbono e estão aqui os tais 43,52. Não se esqueçam que eu fiz algum arredondamento lá entre 2 casas decimais e fez a diferença. E ele dá-me o total de hidratos de carbono daqueles 3 alimentos. Eu, pessoalmente, acho que se perde mais tempo. É o que eu volto a dizer, acho que é mais rápido ter os valores do que se come mais numa porta de frigorífico, ir lá buscar, ou noutro sítio qualquer, e ir lá buscar. O mais prático mesmo é ter uma das apps que eu vou dar, portanto, isso então é muito mais prático. Portanto, esta é outra hipótese, ainda está em fase de testes. É pena não estar numa app, portanto, o Serviço Nacional de Saúde podia colocar isto tudo numa app gratuita, mas quem sabe não viram também por aí algumas surpresas dessa parte. Ora bem, eu há bocado falei nas comidas completas, portanto, eu coloquei aqui 3 coisas. Portanto, coloquei o arroz à valenciana, coloquei uma cataplana de peixe e coloquei uma sopa. A sopa eu penso que já foi abordada, portanto, depende se leva batata, se não leva batata. Levando batata, porque muita gente põe na base da sopa a batata ou a abóbora, também pode-se contabilizar. Eu explicarei no grupo como é que se faz a contagem da sopa, porque normalmente a sopa é feita não é para uma pessoa, é para várias refeições, e até é simples. Portanto, a conta é quase igual à conta dos hidratos de carbono, é uma questão de fazer a conta de todos os hidratos de carbono, e depois fazer uma regra para saberem 100 gramas quanto é que tem. Não é nada de mais por aí. Ou fazer a conta toda da sopa e dividir por número de porções. Pois, mas o problema é que normalmente as porções aquilo é um pouco a peso, mas pronto, vai dar ao mesmo, é a mesma coisa. Cataplana. Portanto, eu quando faço a contagem do que está aqui nesta cataplana, e uma cataplana não tem mais do que o que está aqui, basicamente o que eu faço é o mais simples que há a fazer, que é, o que é que eu vou pôr no meu prato na balança? Apenas a batata. E depois então tiro o resto das coisas. Simples, não tenho que fazer mais nada. E eu contabilizo o que está ali, contabiliza, que é a batata. O arroz à valenciana, este aqui até nem tem muita coisa, nem sei se isto chega a ser à valenciana, mas pronto. Mas o arroz de pato, o que eu faço é, eu sei que é chato, mas também vocês ficam com uma ideia para a próxima vez. Normalmente o que eu faço é, eu tento tirar o máximo possível de arroz e o menos possível daquilo que não conta, neste caso o pato. Hipótese 1. Hipótese 2, eu peso tudo e aquilo tem, digamos, 150 gramas de arroz. O que é que eu faço? Eu penso, se calhar tenho que tirar 40 gramas, 30 gramas, 50 gramas para a carne. Pronto, é outra hipótese. Mas também é aquilo que eu digo, fazem isto uma vez ou duas, pôr mais arroz e menos o resto e chegam a um ponto que vocês têm a certeza mais ou menos quanto é que vão ter que ir tirando de cada vez que fazem a conta ou quanto é que comem normalmente. Eu duvido que as pessoas consigam comer hoje de arroz à valenciana 100 e daqui a um mês voltam a comer arroz à valenciana e vão comer 200 ou até 150. Se calhar comem sempre à volta de 100. Portanto, tem uma base para fazer contagem de hidrato de carbono com alguma margem de erro, mas é melhor do que não fazer contagem nenhuma. Portanto, é uma questão de hábito. Sim, ora, até o teu arroz de pato será diferente do meu arroz de pato e isto vai variar sempre, é muito individual. Não, e o arroz de pato depois tem aquilo que eu vou falar a seguir, que é como o arroz de marisco. Portanto, eu fiz 3 coisas, ainda pensei em fazer este webinar numa cozinha, disse isso na altura à Vera, mas não valia a pena porque ia estar a perder tempo e não daria para fazer. Basicamente, o que está aqui são 3 taças, exatamente com a mesma quantidade de arroz. Portanto, estou aqui as 30 gramas de arroz pesadas. Este arroz está aqui, foi cozido na mesma quantidade de água, só que em tempos diferentes. Portanto, um foi cozido 10 minutos, posso dizer que para este basmati chegou, portanto, ele estava comestível, estava al dente, por assim dizer. O outro foi 12 e o outro foi 14. O que eu quis verificar, e foi para mostrar que, reparem, em termos de hidratos de carbono, eu tenho exatamente os mesmos nas 3 taças. Não há hipótese. Eu tenho exatamente a mesma quantidade de arroz, a mesma quantidade de hidratos de carbono. Mas quando eu os levo a cozer, obviamente, eu vou já mostrar as 3,
eu tive pesos diferentes. Achei estranho aqui os 76, mas aceitei. Obviamente, o 10 minutos, como não encheu, e é mesmo encher de água tanto, ficou com 76 gramas. O de 12 também ficou com 76. O de 14 ficou com 90, que eu achei estranho, mas não quis repetir. E realmente o de 90 ficou muito mais inchado. Agora reparem, quando eu vou fazer a contagem de hidratos de carbono destes 3 que estão aqui, eu tenho uma diferença de 4 gramas de hidratos de carbono, que pode fazer diferença. Efetivamente pode fazer diferença. Portanto, quanto mais tempo de cozedura nós tivermos, mais vai esse alimento, e aqui entra muito, acho que não vou enganar, entrará apenas o arroz e talvez as massas, o esparguete, portanto, tudo que seja massa de trigo. Acho que não estou enganado, pois não, Vera? Pelas farinhas, sim. E aqui é importante falar daquilo, vai ter mais água, está mais cozido, este alimento está mais cozido, então a digestão vai ser ainda mais rápida que o de 10 ou 12 minutos. Pois, portanto, aqui altera o índice glicémico e, além disso, o peso que ele tem a mais do que os outros, na realidade, não é peso. Na realidade, não é peso contável. Portanto, é apenas água. E a água não conta como hidratos de carbono. Portanto, o tempo de cozedura também influencia. E eu aqui, neste caso do arroz, eu acho que tenho que deixar o arroz cozer tanto tempo. Só se for por descuido, e pode acontecer. Mas às vezes nem basta. Eu posso vos dizer que os 3 arrozes que estão aqui, eu imediatamente tirei a água que estava em excesso e passei por água fria para interromper a cozedura nos 3. O de 14 minutos estava muito mais inchado, não teve comparação. Posso vos dizer que todos eles, os 3, foram para a mesa, portanto não foi desperdiçado. Mas efetivamente, em termos de contagem de hidratos de carbono, faz diferença. São 4 gramas de hidratos de carbono, portanto tem que ter atenção o tempo de cozedura. Eu pessoalmente, isto está aqui, noto mais no esparguete. O esparguete e nas massas pode influenciar bastante. O esparguete, e quem está habituado e gosta de esparguete e come esparguete, sabe perfeitamente que o al dente fica com uma finura e se cozer mais tempo ele vai engrossando e pode engrossar bastante. E isso pode fazer influência. Quem quiser ser preciso, pesa em cru. Eu acho que ninguém o pesa em cru, eu nunca pesei em cru, porque depois também não sei quantidade é que vou comer. Eu peço sempre em cozido, fiz isto só para vos mostrar, apenas por isso. E pronto, da minha parte está. Agora estaremos abertos a perguntas. Eu espero que tenham ouvido, pelo menos a neta acho que também não caiu aqui. Não. Apesar do meu ecrã passou o tempo todo a piscar, mas espero que tenham conseguido acompanhar tudo. Ora, nas perguntas, o que é que para aqui temos ainda para responder? Margarida, sobre a contabilização do arroz, era aquilo que o Sérgio estava a dizer. Se considerarmos o arroz cru, sabemos ao certo qual é a quantidade de hidratos que vai ter, porque depois vai ser influenciado pela quantidade de absorção de água e vai aumentar o peso do arroz. No entanto, o que acontece muitas vezes é que nós comemos com outras pessoas e muitas vezes retiramos os alimentos cozidos. Se conseguir fazê-lo em cru, perfeito. Se não conseguir, tem de ser contabilizado e cozinhar. O que interessa é tentar sempre que possível e tiver uma balança por perto, não digo-se todos os dias, mas ou todas as refeições, sempre conseguirem tentar e ser o mais preciso na contabilização dos hidratos de carbono para haver menos erros e menos variação nos resultados. Deixa-me aqui responder. Alguém perguntava sobre a batata doce versus a batata inglesa. A batata doce tem maior quantidade de fibra e, portanto, é mais interessante a nível da quantidade de fibra, mas depois também depende do restante, da restante refeição que se faça. No entanto, como tem mais fibra, supostamente tem um índice glicémico menor. Ok? Ora, alguém pergunta, e eu acabei de confirmar, alguém pergunta a diferença entre o chuchu e a batata. A batata tem 19 gramas de hidratos de carbono. O chuchu, que eu entretanto perdi aqui, mas acho que o chuchu tinha 6 gramas. Sim, estás a ver cru. 2, tinha 3 gramas, o chuchu. O chuchu só me deu uma, presumo que isto seja cru. Portanto, fui à batata crua também. Portanto, a diferença é enorme. O chuchu, tal como a courgette na sopa, não vão estragar a sopa. Eu, pessoalmente, chuchu nunca fiz e acho que não ia gostar. Mas são duas hipóteses muito boas para fazer uma sopa com muito menos hidratos de carbono, não tem comparação. Ok, deixa-me responder aí algumas que eu fui vendo, Sérgio. Em relação à água, não me lembro quem questionou, mas não ficou claro, a água vai acelerar a velocidade de absorção. Portanto, se eu beber água durante a refeição, o que vai acontecer é que a digestão é mais rápida. O meu valor na glicose
vai subir mais rapidamente, ok? Diminui o tempo de digestão, aumenta a velocidade de absorção. Depois, sobre a acidez, o que acontece é que diminui o índice glicémico. A acidez atrasa a digestão, então vai diminuir também o índice glicémico. A torrada, alguém perguntava sobre o pão torrado ou pão natural, pão natural. O pão torrado habitualmente é mais fácil de digerir. O que é que acontece? É que nós também sabemos que se estamos a falar de uma pessoa com muito apetite, o pão torrado satisfaz mais. E o pão torrado aumenta a saciedade, porque nós temos que mastigar durante mais tempo, e então pode ser usado como uma estratégia de educação alimentar e de controle da quantidade alimentar. E se for um pão que tem uma grande quantidade de fibra, o que acontece é que o torrado, eu até acho que será benéfico por causa disto da saciedade e do tempo de mastigação. Em relação à fibra, deixa-me só dar este toquezinho, Sérgio. Quando nós consumimos uma refeição com grande quantidade de fibra, nós sabemos que as fibras são tipo de hidratos de carbono. Temos hidratos de carbono de absorção rápida, hidratos de carbono de absorção lenta e as fibras. As fibras estão incluídas dentro dos hidratos de carbono. O que acontece é que quando nós temos uma refeição com mais de 5 gramas, Acho que a net caiu. Como é que é possível estar no telemóvel ligado ao 4G porque o Wi-Fi não dá nada? Caiu! Olá, Vera. Tens net? agora está. Eu ainda tinha net. Ontem era esta hora quando foi baixo. Eu espero estar online. A Vera acho que caiu. Ela depois continuará a resposta dela. Eu vou ver a minha. Ok, eu acho que sim, acho que estou ligado. Das perguntas, obrigado a quem disse que estou ligado. Das perguntas que fizeram. É assim, para o Paulo Jorge Neves do Santo. A tabela do Instituto Ricardo Jorge pode ser dada. Ela está para download. Se acederem ao site, quando acedem ao site, eu mostro que é mais fácil. Penso que seja mais fácil para vocês verem. Portanto, ao site eu vim aqui procurar o chuchu. E está cá o chuchu. Achei que poderia não estar o chuchu, porque às vezes nós temos um nome para o alimento e ele na realidade tem outro. Aqui tem a descarregar tabela TCA em Excel. Portanto, isto é a tabela de composição de alimentos. Podem-no descarregar. Basicamente dá uma tabela que é uma confusão grande. Diga-se, é uma confusão grande. E é mais fácil acabar por vir ao site e fazer a pesquisa. Estão lá todos os alimentos. Portanto, esta tabela de alimentos, eu estava a ver se abria, entretanto eu dizia-vos quantos alimentos tem. Portanto, torna-se mais fácil, se calhar, fazer ali a pesquisa daqueles alimentos que estamos mais habituados a comer do que pela tabela. A tabela tem, para terem uma ideia, porque já tenho aqui, e ela tem informação com fartura, portanto, ela tem cá 1277 alimentos. Portanto, é mais fácil procurar aqueles alimentos que nós estamos mais habituados a comer. Espero que a Vera volte. Normalmente o problema da rede é aqui comigo, eu tive aqui um bocadinho sem nada. A Vera já está a voltar. Portanto, a tabela é esta aqui. Portanto, está aqui a tabela. Podem ver cá tudo. Nabo cozido agora é bem mais complicado de procurar. Tem que ir por aqui na linha, até aqui onde diz hidratos de carbono. E está cá, portanto, está cá tudo. Depois tem, isto são correspondências para ali para a tabela que está ali, informação adicional, e há uma tabela destas, tem uma calculadora que vocês podem ir escrevendo. Torna-se mais complicado. Ela aqui está por ordem alfabética, o que facilita hambúrguer de vaca frita, hambúrguer de vaca grelhado, e reparem que os valores alteram consoante seja frito ou grelhado. Mas eu volto a dizer, é mais fácil procurar lá, tem cá a francesinha, e reparem, a francesinha, cada sítio faz a francesinha à sua maneira. Portanto, é complicado acertar nos alimentos quando eles são mais compostos. Daí é mais fácil tentar perceber e depois gerir um pouco isso. Ora, o que eu aconselho é as pessoas depois também estarem muito atentas quando temos uma refeição que não dominamos nutricionalmente,
estar muito atentas para ir fazendo correções sempre possível para tentar evitar uma variação maior. Posso responder aqui a duas questões, Sérgio? Margarida Sequeira, aceda ao grupo que vai ser feito contagem. Eu irei explicar como é que se faz a contagem de hidratos de carbono de qualquer sopa, não é de uma sopa com mais ou com menos legumes. Eu não lhe posso dizer quantos hidratos de carbono, nem eu, nem a Vera, nem ninguém tem uma sopa dependendo dos legumes, porque depende dos legumes que põe. Portanto, terá que aprender a fazer a contagem e depois ter uma ideia do que é que a sua sopa tem, porque há sopas que pelos legumes que levam até podem nem ter praticamente nada. Portanto, é um pouco por aí. Alguém perguntava, eu vou já responder a esta, alguém perguntava, faz-se a contagem e depois? Eu não sei se é uma pessoa com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Aqui faz diferença. Diabético tipo 2, não sendo insulino-tratado, a contagem pouco influencia depois. Influencia no sentido que, quanto menos hidratos tentar fazer e gerir a quantidade que o médico manda, mais fácil é de controlar. A diabetes tipo 1 não, nós depois temos as contas para calcular a quantidade de insulina a dar, isso também posso explicar, mas lá está, é individualizado para cada um de nós, portanto eu terei que explicar no grupo, porque eu não vou explicar aqui uma conta que umas pessoas têm esquema de insulina, outras pessoas têm rácios de insulina. Umas têm contas para fazer e outras sabem exatamente quanto é que têm que dar de insulina. Portanto, não dá para explicar aqui globalmente ou geralmente, tem que ser individualizado. Desculpa, Vera, podes continuar. Não faz mal. Duas questões aqui. Da Dona Florinda sobre a couve-flor, na sopa, já respondeste? Não. Dona Florinda, a couve-flor na sopa é uma boa opção, como o chuchu, como a courgette, para ser usado, o alho francês, para ser usado porque tem menos quantidade de hidratos de carbono do que a batata, e, portanto, será uma boa opção para utilizar na sopa. As tostas integrais, as tostas integrais não deixam de ser feitas através do pão. Obviamente as integrais serão melhores do que as refinadas. E importante será verificar na composição nutricional e nos ingredientes se efetivamente tem açúcar, porque como é um processado, hoje em dia já começamos a ver algumas tostas integrais, algumas tostas sem açúcar, mas houve um período em que muitas tinham. Eu não queria estar a referir, mas existem umas muito fininhas que têm cerca de 2,4 a 2,6 gramas de hidratos de carbono cada uma. Elas são muito interessantes, porque como são tão fininhas, nós mastigamos durante mais tempo porque são mais saladiças. Se for uma opção e se gostar, essas integrais são muito interessantes. Depois, em relação ao índice glicémico, e aqui a situação do azeite, na Dona Ana Moreira, o que acontece é que quando nós adicionamos gordura, o que vai fazer é vai baixar o índice glicémico e baixa a curva da glicemia. Se for uma quantidade de gordura muito grande, como a francinha que o Sérgio estava a falar, o que vai acontecer é que, mais tarde, essa quantidade de gordura, como é tão grande, vai também precisar, no caso de quem passa insulina, de uma dose extra, porque vai fazer com que haja um pico mais tardio. Mas o ideal é sempre juntar um pedacinho de gordura, nomeadamente azeite, sendo mais benéfico e mais saudável, para atrasar a absorção, por exemplo, do puré de batata. E aqui fala-se muitas vezes, quando fazemos, por exemplo, esmagar uma batata ou fazer em puré, como já estamos a alterar a estrutura das moléculas e a facilitar a digestão, se adicionarmos um bocadinho de azeite, um bocadinho de margarina, vamos fazer com que o pico seja mais baixo. Ok. Portanto, aqui perguntam como é que eu faço no restaurante. Lá está, foi aquilo que eu expliquei. Eu já usei a balança, eu já usei a balança há tanto tempo que eu consigo olhar para o prato e ter uma ideia da quantidade de hidratos de carbono que tenho naquele arroz que vou comer ou no total da minha refeição. Claro que às vezes não bate certo, e aí entra a gestão da glicémia com o tempo antes, a insulina dada antes da refeição, assim que começa a subir e eu consigo gerir isso. Claro que há coisas que não se gerem, portanto, há comidas que são completamente impossíveis de acertar. Há pizza, eu tenho uma pizzaria onde vou que é impossível acertar, eu já sei que aquilo é a noite inteira, tenho outras pizzarias em que eu sei que os valores não são a noite inteira. Alguém falou no gelado. Claro que podemos comer gelado, em especial se formos tipo 1, que damos insulina. O tipo 2 é tudo mais complicado, pronto. Mas o tipo 2 também tem a metformina e pode cortar numa coisa para depois comer o seu geladinho. Claro que devemos evitar muitos hidratos de carbono e não é dos alimentos mais saudáveis. Eu como gelado, já sei que passado 2 ou 3 horas vou ter a gordura desse gelado, mas, por exemplo, o meu jantar foi um frango que foi ao forno com azeite apenas, não foi muito azeite, e os valores começaram a subir agora da gordura e, efetivamente, foi ao forno, efetivamente ela fritou, entre aspas, que o forno teve a 180 graus. Portanto, os fritos
Aqui entra também o assado, não há milagres. Portanto, o azeite vai lá, ele vai aquecer e vai ter altas temperaturas. Vai dar ao mesmo do que o frito. Portanto, é uma ideia errada achar que o frito é saudável, não é saudável, o assado é mais saudável. É diferente, sim. Mas pronto. Tu submetes o azeite, não é? Ou pesado. Aqui alguém pergunta a contagem por porções. Eu, por acaso, não quis falar nem em porções nem equivalentes. A ideia que surgiu dos equivalentes inicial, pelo menos aquela que o meu médico me passou, foi nós temos uma tabela em que podíamos olhar e fazer trocas. Portanto, a ideia dos equivalentes, a primeira palavra foi trocas. E nós podíamos fazer trocas. Portanto, eu sabia, não vos sei dizer de cor porque não sei esses valores, mas eu sabia que se calhar 2 colheres de arroz, não, isso era pouco, 4 colheres de arroz podiam compensar meia fatia de pão. E eu fazia trocas, portanto, eu tinha 4 porções para comer numa refeição e eu pegava na minha tabela de equivalentes e eu trocava. Eles equivaliam-se. Eu pessoalmente acho que isso acabou. Portanto, nós não devemos ir por aí, até porque isso implica contagem muito certinha. Quando as pessoas dizem os meus equivalentes são de 12, portanto, uma unidade para 12. E depois têm que acertar, então, 12, 18, 24, 30, porque ao fim e ao cabo é de meia unidade ou de unidade a unidade. Portanto, eu acho que as porções deviam ser descontinuadas, na minha opinião. A minha. Até porque a nível nacional nós temos sítios com 10 gramas, com 12 gramas e com 15 gramas. E isto pode dar uma confusão. Com o ensino prático, e nós temos que ter uma noção fidedigna, para já as coisas estão a evoluir, e há 10 anos atrás era distinto, o número de pessoas que fazia contagem de hidratos de carbono era completamente diferente das pessoas que fazem hoje em dia. E as porções seriam para tornar os cálculos de uma forma mais rápida, e a pessoa sabendo que tinha as tais 4 porções que estavas a dizer para consumir, a pessoa sabia que podia comer uma carcaça, uma bola e uma maçã de 120 gramas mais ou menos. E isto servia para controlar mais ou menos... Eram os equivalentes, sim. Os equivalentes saíram. Os equivalentes saíram. Ficaram as porções, pronto. Mas as porções eu acho que complica, porque ao fim e ao cabo, quem faz porções faz gramas na mesma. Quem faz porções faz a contagem em gramas. Só que depois diz assim, então, 40 hidratos de carbono, quantas porções são? E depois a pessoa pensa assim, então, as porções são 10, então 40 dá 4 porções. 10, 20, 30, 40. Se tiver de 12, então 12, 24, 36 e mais meia porção, que são 6, dá 42. Então 3 porções e meia. Se for de 15, 30, 45, então 2 e meia. Ou seja, acaba por fazer contagem em gramas, que é a mesma coisa. Portanto, pessoalmente, pensar em porções vai dar ao mesmo pensar em gramas. Tem que fazer a contagem igual e fazem as contas da mesma maneira. Depois convertem consoante as porções que têm. Quem coloca bomba, e depois esquece que vai ter que pôr as gramas na bomba. Facilita um pouco as contagens, como a Vera estava a dizer. Basicamente, entra por aí. Eu, pessoalmente, acho que se deve fazer em gramas e trabalhar com gramas, porque os rácios são mais certos. Quem trabalha por porções não tem a possibilidade de ter rácios, portanto, ou seja, quantidade de insulina para quantidade de hidratos de carbono. Eu tenho rácios de 1 por 12, ou tenho rácios de 1 por 14. Quem trabalha com porções, ou é 1 por 10, ou meia por 10, ou 1 para 15, depois com a bomba já é diferente, portanto, as porções limitam um bocadinho mais, por assim dizer, mas trabalha-se com porções igual. As crianças, em princípio, sem bomba, trabalham muito com porções. Depende do hospital, depende do médico também. Ora, deixa eu ver o que é que está aqui. Está, alguém pediu aqui a cataplana, pois, Tiago, não há cataplana. Henrique Santos, há um limite mínimo para a ingestão de hidratos de carbono, 130 gramas? Isso não existe. Pode existir um máximo, mas também não existe. Pois a Vera pode falar melhor. Mas mínimo 130, caramba. Já é um bocado, já lá é bem assim. Mas 130... Mas sabes que o que existe recomendado, as coisas têm mudado, as coisas têm evoluído muito, como já falámos, e isso basta nós pensarmos isto quando temos diagnóstico de diabetes. O que acontece nas recomendações da American Diabetes Association é que eles recomendam a utilização de 120 gramas mínimo de hidratos de carbono por dia. Obviamente que nós sabemos que existem pessoas que fazem muito mais, obviamente que sabemos que existem pessoas que fazem muito menos. A verdade é que destes 3 nutrientes nós precisamos deles todos. Podemos fazer, sabemos que quanto maior a quantidade de hidratos de carbono consumimos, ou temos uma compensação com tratamento, com insulina, com antidiabético oral ou com exercício, ou então vamos ter mais flutuações da glicemia. O que acontece é que hoje em dia já têm surgido alguns estudos que defendem que a utilização de uma alimentação com restrição de hidratos de carbono de 90 e pondera-se 50, mas 50 é muito restrito,
90, consegue-se ter valores mais controlados e mais estáveis na glicemia. Mas isso vai fazer com que a pessoa tenha que substituir alimentos ricos em hidratos de carbono por alimentos ricos em outros nutrientes, como mais gordura e mais proteína. Nós sabemos que isso não é viável para todas as pessoas. Nesta situação, o que eu costumo aconselhar é para as pessoas procurarem alguém da área da nutrição para se aconselharem e fazer as coisas de uma forma mais equilibrada e que não traga consequências nefastas para a vossa saúde. Nós sabemos que isso é as recomendações. E depois temos que nos ajustar. Alguém estava a perguntar sobre o chocolate maior de 70% de cacau. É aquilo que é recomendado para nós, porque tem menos quantidade de hidratos. Atenção, que quando tem mais de 90 e até 85 já tem mais gordura. E às vezes faz uns picozinhos depois. Portanto, o que é que eu costumo dizer? De facto, esse chocolate é mais saudável e é mais aconselhado que os comuns, e que o chocolate leite, ou o chocolate branco, que é 65% ou menos de gordura, é maioritariamente gordura e, portanto, não será saudável. Portanto, o chocolate negro, com mais de 70% de cacau, também tem uma coisa, tem um poder mais forte e eu acho que também pode ajudar as pessoas a controlar a quantidade que comem. Obviamente, se eu comer sempre uma tablete de 100 gramas, claro que vai dar consequências, mas o que é recomendado é de pelo menos 70% de cacau, como está a perguntar o Mário Colares Alves. Sério. Sim, estava a ver. Alguém perguntou do crepe da aveia. Eu não sei se me estou a ouvir bem, porque lá está, a Vera aqui está-me a parecer que está com problemas da rede. O crepe da aveia, a aveia também tem hidratos de carbono. Isso contabiliza-se. Eu hoje no grupo meti, só para fazer assim um bocadinho de chatice, meti aquilo, basicamente é a massa do crepe, mas fica um bocadinho mais alta e parece a tripa da aveia. Aquilo tem 23 gramas de hidratos de carbono. Eu posso dizer que irei fazer exatamente o mesmo, mas vou substituir o polvilho doce, que já é uma farinha não tão processada como a de trigo, mas irei substituir por farinha de tremoço e se ficar bom, depois é esse que eu também poder publicar. Depende um pouco do total que levar a receita, lá está, eu publiquei a semana passada uns crepes que aquilo tem 5 gramas de hidratos de carbono cada um. E é um excelente pequeno almoço, nós temos a ideia que as coisas são más. Depende muito das farinhas. A farinha de trigo é uma farinha com alto valor calórico, por assim dizer, ao hidratos de carbono. Temos substitutos como a farinha de tremoço, a farinha de amendoim, apesar que a amendoim já tem alguma coisa, a farinha de amêndoa, a tremoço é excelente, tem um baixo índice glicémico, acho que não estou enganado. E é excelente, ela efetivamente fica muito, muito fininha, mais do que a da amêndoa. Quem tem a bimbi, já sei que a farinha de amêndoa fica em pó, a minha não tenho bimbi, tenho que comprar. E há coisas que se alteram, e num pequeno almoço pode-se fazer alterações. E saudáveis, pronto. Portanto, estar a dizer quanto é que uma tripa de aveia tem, terá que fazer as contas. Portanto, essas contas fazem-se com alguma facilidade. É fazer como estávamos a explicar, é isso que fizemos. Esse foi o que eu fiz, aquelas contas que eu meti hoje, eu fiz-las todas. Em relação aos pães já preparados, alguém pergunta aqui um pão do Aldi e do mini preço correto. É muito difícil, até porque depende da porção do pão e dos ingredientes. O que eu aconselho é ver os ingredientes, e os ingredientes têm que estar expostos. E eu, se questionar ao sítio onde vai comprar, precisa da tabela nutricional, certamente alguém consegue arranjar uma tabela nutricional desses pães. Em relação aos pães que eu acho mais interessantes, dos que estão disponíveis no mercado, há o Tastino, que é da Lidl, que mudou de nome, que era Jean-Pierre e mudou. Eu acho que tem 3 pães de centeia integral muito interessantes, um com mais pimenta, outros com outros, que satisfazem muito e são ótimos para controlar picos de glicémias depois de consumir pão. Depois também há o pão cheio, há o pão, o da Prozis, não lembro do nome, sabes o nome do pão da Prozis? Não, mas é o da Prozis, eles só têm aquele e há o da EU Nutrition também, sim. É esse, e depois... Aquilo é o shape. Da Bimbi, o da Bimbi, como é que se chama o da Bimbi? Credo. Sérgio, o pão da Bimbi. O Fins. Da Bimbo? O 3 Bimbo. cereais? Ou 7 cereais, ou o que é aquilo? 8 cereais, ou 7. É um Mas tem muitos hidratos. O que é que eu acho? Cada 2 fatias tem pouca quantidade, no entanto, eu acho que não sacia tanto, não vai saciar tanto como uma das outras opções que eu disse. Mas nada como explorar no mercado e tentar encontrar.
Depois, contagem de carbono, contagem de hidratos de carbono em pessoas com doença celíaca, obviamente que tem que usar farinhas alternativas, como por exemplo a farinha de arroz, a farinha de milho, e aí o que acontece é fazer a contagem para essas farinhas e para os produtos que façam. Caso façam pão, caso comprem os alimentos feitos, tentem saber pelo rótulo e se vocês têm que ter a quantidade de hidratos que têm. Também é fazer a análise do rótulo e ver. Aqui eu aconselho nas pessoas com doença celíaca tentem também focar-se mais nas farinhas provenientes das leguminosas, de ervilhas, da fava, é mais difícil. Soja também tem um sabor mais difícil de consumir, mas também pode ser depois as amêndoas, farinha de amêndoa, farinha de avelã, são opções que têm menos quantidade de hidratos e a tremoço também, menos quantidade de hidratos e que são interessantes para fazer produtos para pessoas com doença celíaca. E no acompanhamento, as leguminosas são uma ótima escolha para controlar a glicemia nas refeições principais. Sérgio? Aqui não foi perguntando lá nas perguntas, as perguntas mais ou menos acho que acabaram. Também temos de dar isto por encerrado, estamos aqui quase há 1h30. Márcia, o nosso cérebro, e aqui entra a parte nutricionista, e a Vera também poderá dar a sua opinião, o nosso cérebro adora açúcar. Eu quando fiz a parte do low carb, e low carb para mim não é tirar hidratos de carbono, é comer menos do que aqueles que eu como, cortar naquilo que é mais processado. E quando eu saía dessa altura, portanto, o meu cérebro notava a vontade de comer açúcar. O nosso cérebro adora açúcar. Efetivamente, o que é integral tem muito menos sabor do que aquilo que é processado. Esse é o problema de uma alimentação saudável, é que as coisas não têm tanto sabor. É um sabor mais difícil e nós não estamos habituados. E nós somos animais de hábito, nós temos que nos habituar a consumir esses alimentos. Agora, tudo o que tem açúcar é sempre mais saboroso e não vale a pena nós estarmos a tentar, podemos estar um mês sem consumir alimentos com açúcar, quando consumimos, sabem-nos bem. Agora, aqui o ideal é que as pessoas tentem restringir tudo o que são farinhas refinadas e alimentos ricos em açúcar. Miguel Lopes, espero que já esteja ligado. Eu vou pôr aí o mail da associação, tudo o que eu fizer, eu vou fazer vídeos, eu envio-os. Portanto, não tenho contas nas redes sociais. Mas terá acesso à internet. Portanto, envia-me um e-mail a pedir que eu partilharei a tabela de alimentos que vou dar, diga onde é que estão as apps, o vídeo que vou fazer a explicar da sopa, portanto, não me custa nada. Envio só o e-mail que é para eu saber. Ora, o que é que a Sandra Rebelo pergunta, mas não estou a perguntar já nas perguntas, agora estou no chat. Fazem low carb. Eu faço low carb ao pequeno almoço porque é a refeição que eu não consigo gerir, eu faço picos. Se não fizer low carb, o meu low carb ao pequeno almoço tem uns 10 gramas de hidratos de carbono. Muita gente diria que não é low carb. O que eu fiz foi tirar aquele pequeno almoço que fui educado, que era o pão torrado com leite, ou o Nestum, foi assim que eu comia os cereais, e agora meto uma panqueca com as farinhas que falei, ou um crepe, e as receitas já vos dei todas, ovos mexidos, que muita gente acha que não consegue comer, experimentem, que vão ver que sacia a fome, e iogurtes proteicos, e os meus pequenos almoços, se calhar, são muito mais interessantes do que o pequeno almoço que eu comia antes, tanto do ponto de vista nutricional como do ponto de vista de sabor. Neste momento eu considero que são muito mais interessantes, um crepe do que comer a torrada. De resto não faço low carb, eu já estou aqui ali nas perguntas e respostas, que o que eu estou a fazer é cortar o pão. Porque se eu não cortar o pão, as minhas refeições têm 100 gramas de hidratos de carbono, as principais. Se eu tirar o pão, as minhas refeições passam a ter 60 gramas de hidratos de carbono. Portanto, eu sou um problema, o pão. Nós não nos podemos esquecer também que isto é sempre individual, depende das necessidades de cada pessoa, não é? Uma pessoa, se pelo seu peso, pela sua atividade física, precisar de 270, se calhar não consegue passar para 60 gramas de consumo de hidratos de carbono diário, não é? Isso, por isso é que eu dava a dizer, convém sempre fazer com precaução, até porque os fatores da sensibilidade vão sempre alterar e todos esses fatores que podem dar a situações agudas rápidas. A Sandra Salgueiro estava-me a questionar porque eu estava a falar da situação da fibra. O que é dito em estudos é que quando nós estamos a consumir uma refeição com mais 5 gramas de fibra, é que nós devemos retirar, se ela tiver incluído no total de hidratos de carbono, devemos retirar na conta total, imagina que dava 48 gramas de hidratos, devemos retirar as 5 gramas de fibra. Então devemos fazer os cálculos para apenas 43 gramas de fibra e não de hidratos, 43 gramas de hidratos de carbono, e não para as 48 gramas que dá na totalidade, porque a fibra não é digerida
a fibra passa intacta ao longo do trânsito intestinal. Sérgio, eu acho que estamos. Sim, acho que temos que terminar, porque lá está, são quase 11 horas. Estava só a ver aqui do pão. Pessoal, o pão é o que vocês quiserem na realidade. Agora há pão, os teams, os novos pães, acima de tudo, têm coisas diferentes. É preciso ter cuidado. O pão, a Vera falou há bocado do Prozis. Eu o Prozis não reparei, mas sei que o DEU Nutrition não tem conservantes. Eu sei que não tem porque eu comprei e 4 dias depois tinha bolor e eles vão-me trocar. Mas da próxima vez que eu comprar, eu também estou a reduzir o pão, aquilo não tem hidratos de carbono quase nenhum, eu vou ter que congelar e congelado ele aguenta. A quem está a enviar os e-mails ali, pessoal, não metam aí porque senão eu não vou conseguir apontar. Mandem-me os e-mails, mandem-me um e-mail para aquele e-mail que eu dei, eu volto a colocá-lo para grupodiabretes@gmail.com e eu garanto que vos responderei que depois eu crio um grupo e envio esse grupo todo de pessoas. Mantendo, portanto, cada um, não se preocupe que ninguém saberá, não vai haver partilha nenhuma. Enviam só o e-mail e eu tratarei de enviar a todos. Da minha parte, resta dizer obrigado a todos e encontrar-nos a quem for para o grupo para fazer contagem de hidratos de carbono e algumas dúvidas estavam aqui para responder também lá. Da minha parte, então, desejo uma boa noite. E para a Vera também. Muito obrigada a todos. Sim, obrigada. Para agora. Obrigada a todos por terem disponibilizado este tempo. Foi um gosto estar aqui convosco e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.